Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Hoje, dando continuidade à leitura de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, temos o capítulo 33, Acertos Genéticos. Após examinar ao microscópio o embrião fecundado em laboratório, o médico informou aos pais: ele possui componentes genéticos que favorecerão a ocorrência futura de grave deficiência respiratória. Peço sua autorização para interferir, substituindo os genes comprometidos por outros saudáveis, doados pelos senhores. Solicitação atendida, a substituição genética foi realizada, eliminando possível problema futuro. Ações dessa natureza já são executadas com sucesso em experiências com cobaias. Nas próximas décadas constituirão rotina em seres humanos. Então, Simonetti coloca como uma promessa de futuro. Agora se faz em cobaia, no futuro, quem sabe isso possa ocorrer. E mais, com o avanço do conhecimento sobre o comportamento das células-tronco, coringas celulares, ele chama de coringa porque são células que podem substituir, né? Elas têm a capacidade de se transformar em células específicas de partes do organismo. Então, elas substituiriam e regenerariam áreas do nosso corpo. Futuramente será possível reconstituir órgãos comprometidos por doenças graves e até mesmo substituir membros amputados. Então, ele faz essa projeção aí. A ciência, de fato, tem avançado bastante. É muito gratificante ver que a medicina agora tem disciplinas no seu curso, né, de formação que junta medicina e espiritualidade. Essa é a necessidade da medicina reconhecer e avançar. Quando chegar essa era do espírito, que nós estaremos diante do reconhecimento de que ciência e espiritualidade, não necessariamente a religião em si, né, com seus cultos, mas nos seus princípios de que alma e corpo não estão separados, eles têm que ser vistos nessa união, nesse funcionamento em conjunto, que a medicina ela não deve se prestar a olhar só para o corpo físico e os sintomas, mas olhar o ser que está ali, e é um ser espiritual. Nós avançaremos e muito em todas as ciências, na psicologia, na medicina e outras tantas. Mas diante desses avanços, a grande dúvida que Simonetti coloca: como fica a lei de causa e efeito, que dá a cada um segundo suas obras, conforme ensinava Jesus, atendendo a objetivos educativos? Como é que fica? Se eu vou lá, vou interferir, a criança ia nascer com um problema, no caso aqui, pulmonar, a gente já leu uma situação que a pessoa nasce com problema no fígado. Enfim, nós nascemos com um problema genético ou que é hereditário, enfim. A medicina vem, interfere, resolve aquele problema. Como é que fica? Aprendemos com o Espiritismo que Deus não joga dados com seus filhos. Deus não está ali jogando com a sorte. Atendendo a planejamento ou dentro do automatismo reencarnatório, a combinação de elementos hereditários atende aos nossos compromissos de resgate. Então, o que ele fala aqui? Que existe um planejamento espiritual para cada um de nós, ainda que nós não possamos participar desse planejamento, existe a reencarnação compulsória para muitos, né, que precisam reencarnar. E todos têm um planejamento que consta ali a oportunidade de evolução, de reparação dos nossos equívocos do passado. E ele fala dos elementos hereditários. Então,
recebemos o corpo físico de acordo com as necessidades do espírito. Não é por mera falha genética que o espírito reencarna com tendência a graves problemas respiratórios ou outro qualquer. Não é por acaso ou não é simplesmente por uma falha genética. É por conta de um planejamento, da necessidade desse espírito vir com uma doença ou uma deformidade, enfim, dele nascer com as características que ele nasceu, físicas, né? A medicina jamais alcançará o prodígio de neutralizar os princípios de ação e reação que regem nossa evolução. Não vai, é lei divina. A medicina não vai interferir nisso. O que sempre fará a gente da misericórdia divina será amenizar os males decorrentes de nosso comprometimento com vícios, maldades, desregramentos. Então, nós temos isso. Nós devemos, podemos e devemos agir para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, né? Se temos conhecimento para isso, recursos para isso, devemos empregá-los a benefício de todos. Os registros kármicos residem no espírito. O corpo é apenas o reflexo e as enfermidades mais graves funcionam como válvulas de escoamento das impurezas espirituais adquiridas quando enveredamos por caminhos tortuosos, contrariando as leis divinas. Já falamos isso quando falamos no capítulo do espelho. O tema era reencarnação. Recebemos um corpo ao reencarnar e o espírito transfere para aquele corpo, né? O espírito, que ele tem um corpo espiritual, que é o perispírito. Ali ele vai ser transferido para o corpo físico, as enfermidades, as deformidades, tudo que ele precisará de recursos, né, para a nova experiência na carne. E principalmente quando nós precisamos reajustar o nosso caminho, que nós desviamos, infringimos as leis divinas. Se uma válvula é substituída, outras surgirão ante a pressão interna da culpa. Isso é interessante porque há a intervenção ali. O homem pode intervir e reparar, fazer uma cirurgia. Isso é esperado que se faça, tá? Nada é feito sem consentimento de Deus. Então, se o médico pode fazer uma cirurgia e tirar dali um câncer ou reparar um defeito né, que a criança tenha nascido, sabemos da criança que vem com lábio leporino, faça cirurgia. Isso tudo se reparando, a criança tem capacidade de se alimentar, de respirar direito, de falar, enfim, a medicina conquistou isso. Ela tem essa técnica. Agora, se aquilo foi criado por conta de questões do nosso passado, né, os nossos caminhos tortuosos, infrações às leis divinas, e trazemos isso como culpa, isso vai aparecer. Já ouvi do médico homeopata que a respeito de um tumor, e ele pegou e falou: é possível extrair o tumor sem extrair o órgão? Por exemplo, no útero, você tem um mioma no útero, dá para extrair o mioma e preservar o útero? Faça isso, porque se você extrair o órgão, se você não resolveu o seu problema espiritual que levou à formação daquele mioma, não tendo mais o órgão, que é o órgão principal, esse problema vai repercutir em outro lugar. A medicina, portanto, por maiores sejam seus avanços, estará sempre cuidando de efeitos,
males que se sucederão até que o espírito se purifique por inteiro, livrando-se de mazelas e imperfeições. O ponto de partida para essa depuração definitiva começa quando o indivíduo atinge a maturidade necessária a favorecer um comportamento disciplinado, disposto a exercitar o bem, sem aberturas para o mal, sob inspiração dos valores cristãos. Quando realmente nós tivermos esse comportamento disciplinado, praticando o bem, isso tudo é do espírito, vai refletir no seu corpo espiritual, refletirá no corpo físico. Haverá a depuração. Quando o Evangelho, o código de amor divino, for observado em plenitude, em todas as latitudes e longitudes, chegará o momento em que a humanidade estará depurada e ajustada aos desígnios celestes. Quando nós cumprirmos com esse código de vida, código de amor, toda a humanidade dispensará os códigos humanos e seremos regidos pelas leis de amor, pelas leis inscritas na nossa consciência, estaremos depurados. É um longo caminho ainda a percorrer. Nesse futuro longínquo, porém inexorável, vamos chegar a esse momento em que estaremos depurados, em que estaremos em conexão com o Pai, que as leis que nos regirão a humanidade serão as leis divinas. Nesse futuro desaparecerão as doenças e as pessoas viverão na Terra cumprindo a programação biológica para a raça humana de 80 a 100 anos. Se tem uma programação para esse corpo físico viver até os 100, nós vamos viver. A morte não ocorrerá por doença degenerativa ou desgaste prematuro do corpo. Ela virá suavemente pelo esgotamento das energias vitais, desencarne tranquilo e retorno à vida feliz, à vida espiritual. Isso ocorrerá naturalmente, porque não estaremos aqui mais para expiar. Sairemos dessa condição de espíritos que precisam expiar, se depurar, mas para espíritos que precisam passar por provas de evolução. É igual à escola, continuaremos aprendendo, passaremos por situação que nos permitirá avançar ainda mais, né, ou retornar à aprendizagem, mas já estaremos no caminho desse progresso, cumprindo com as leis divinas, já internalizadas em nós e praticadas. Com isso, não haverá doença, não há necessidade mais dessa passagem por essa experiência que nos remete à dor, para que haja o despertar da nossa consciência. Já estaremos com as consciências despertas, caminhando na jornada, praticando bem e nos educando cada vez mais. Sem dúvida, a longa caminhada até essa gloriosa realização, mas todos chegaremos lá, porquanto essa é a vontade de Deus, que não falha jamais em seus objetivos. A vontade de Deus não falha, de modo que é com certeza, com essa segurança, que nós podemos dizer, esse futuro, o tempo que nós vamos levar para chegar lá, depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas éticas, como a gente já falou no capítulo anterior. Compete de nosso ritmo, da nossa vontade, a nossa determinação, nosso entendimento e prática do bem. Tenhamos um excelente dia.